Olá! Na aula passada a gente viu o campo de uma distribuição esfericamente simétrica de cargas e a gente já viu também o campo causado por uma placa, um disco com densidade de carga uniforme. E se a gente tivesse que calcular o campo perto de uma superfície que parecesse plana, mas na verdade ela fizesse parte de um grande volume, uma parte superficial de um grande volume? Qual será que seria o campo próximo de uma superfície dessa? Que volume muito grande, que de tão grande qualquer parte dele pareceria plana se você chegasse perto. Vamos calcular hoje o campo de uma superfície condutora bem nas suas proximidades para ver qual a relação disso com a densidade de carga. Tá bom? Vamos lá. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui a penha, fui pedir a padroeira para me ajudar. Vamos começar com uma superfície em formato aleatório aqui. Então essa superfície agora, hoje essa superfície ela é uma superfície condutora. Qual a diferença de uma superfície condutora para uma superfície isolante? Bom, na superfície condutora, se você colocar qualquer campo elétrico, as cargas na superfície condutora vão se mover até que não haja mais campo elétrico dentro da superfície. Olha que interessante. Imagina que a gente tenha um campo elétrico de qualquer espécie passando por aqui na região da superfície condutora, todas as linhas de campo, tá? Então, os elétrons que estão aqui vão se mover para cá, vai sobrar cargas positivas para o outro lado, mas tem um negócio. Enquanto houver campo aqui dentro, as cargas vão continuar se movendo. Sabe por quê? Porque força é igual carga vezes campo. Então não vai parar de as cargas se moverem aqui dentro enquanto essas cargas não se rearranjarem na superfície desse material e tornarem o campo dentro dessa superfície nulo. Na aula passada a gente viu que o campo era nulo para uma esfera. Olha que diferença, né? Para uma esfera, a solução de uma densidade de carga constante, aqui, ela provoca um campo zero aqui dentro por uma questão de simetria. A gente viu isso, né? Mas no formato aleatório, uma densidade de carga constante não causa um campo nulo. O que causa um campo nulo é uma distribuição de carga aqui na superfície que varia conforme a posição que você estiver considerando e que vai depender do campo externo aplicado. E ela vai se construir de modo a que todas as cargas vão se rearranjar até anular o campo. Mais ou menos assim. Se aplica um campo para lá, o primeiro elétron vem para cá. O campo enfraquece um pouco. Fica sobrando cargas positivas para o lado de cá. Carga positiva para o lado de cá dá um campo que aponta para dentro nesse sentido. E a carga negativa também está dando um campo que aponta para dentro nesse sentido. Então, tanto essa carga negativa quanto essa positiva aqui estão causando campos no sentido contrário do campo aplicado. Isso vai acontecendo com a geometria vai se modificando das maneiras mais assim, elegantes, eu diria, mas de uma maneira a que sempre que sobrar um campo em alguma direção, por exemplo, se o elétron chega aqui, enfraquece aqui, mas o campo está mais forte, digamos, para cá. O que vai acontecer é que vai vir um elétron para cá. E isso vai se rearranjando, se rearranjando, até que fica um excesso de carga numa superfície, um excesso de carga de outro sinal em outra, e as coisas se equilibram e dentro da superfície condutora o campo fica zero. É assim que funciona. Mesmo que a superfície seja eletricamente neutra, ou seja, que a soma de todas as cargas dessa superfície seja neutra, é isso que vai acontecer. Então é nesse caso que nós vamos pensar. Então vamos desenhar aqui novamente uma superfície num formato
aleatório, né? Essa superfície aqui, pelo princípio da superposição, nós podemos dizer que ela é igual ao campo causado por uma superfície igual a ela. Vou tentar desenhar aqui igual, tá? Menos um buraco. Você tem aqui um buraco nessa superfície. E o valor do campo causado por ela seria diferente se a gente não considerasse a tampa que encaixa exatamente aqui. Se você considerar que a densidade de carga dessa superfície é igual à densidade de carga dessa, seja ela qual for, porque aí nós estamos considerando a superfície, as cargas fixas aqui. Mais a densidade de carga desse buraco aqui, que seria o buraco que estaria aqui na posição correspondente, pelo princípio da superposição, considerando que a densidade de carga aqui corresponde exatamente à densidade de carga dos dois corpos juntos, o princípio da superposição vai dizer, sabe o quê? Que a soma de todas as contribuições que estão aqui gera em qualquer ponto do espaço um campo elétrico que pode ser escrito como a soma dos campos elétricos causados por essa superfície que contém um buraco mais o campo elétrico da tampa do buraco, desde que essa densidade de carga seja igual a essa que está aqui e essa densidade de carga seja igual a essa que está aqui. E claro que num condutor, se você fizer um buraco, o que vai acontecer é que o equilíbrio de cargas não vai colocar a densidade de carga igual ao que estava antes. Por exemplo, no disco, se você tivesse uma certa distribuição, a tendência numa tampinha, sabe o que era? Era juntar cargas nas bordas da tampa. Mas quando ela está junto aqui com o nosso disco, a configuração é diferente. A configuração é diferente. Então, eu estou supondo que é possível que a gente, ou teoricamente falando, né, que nessa construção aqui eu vou imaginar matematicamente que as cargas tenham a mesma densidade aqui do que aqui e aqui do que aqui. Eu digo aqui nesse buraco, pontilhado assim, a que tem aqui é igual desse buraco e a do resto do corpo é igual aqui. Agora, olha que interessante. Olha que interessante. Vou pegar então esse desenho aqui. Vocês lembram que quando a gente calculou o campo de um disco, a gente chegou à conclusão que o campo do disco, quando a gente... Eu vou tirar aqui para facilitar. Vocês lembram que quando a gente resolveu o campo do disco, a gente viu que um disco, olhando de lado aqui, tá? Olhando de lado. O disco, se ele tiver uma densidade de carga sigma, ele vai gerar um campo que se afasta da direção dele, e se você tiver muito rente da superfície, muito próximo mesmo, uma distância mínima da superfície, o campo elétrico equivale a como se o disco fosse infinito. Infinito. Então, nessa região aqui, a gente calculou, né? E o valor do campo seria E igual densidade de carga dividido por 2ε0 igual dos dois lados. Tá? Só que de um lado está apontando para cima, do outro está apontando para baixo, é simétrico com relação ao centro do disco. Agora olha que interessante, se dentro dessa superfície aqui, sendo uma superfície condutora, a gente chegou à conclusão que o campo é zero, o princípio da superposição desse resto que está aqui tem que dar do lado de dentro da superfície, mas bem rente à superfície. Eu quero dizer assim, se você colocar essa tampa aqui nesse lugar, se você fechar o disco, se você fechar essa construção, essa tampa aqui,
apresenta um campo apontando para dentro e o resto vai ter que apontar um campo apontando para fora aqui, vai ter que criar um campo apontando para fora aqui, de tal forma que dentro da superfície, um pouquinho para baixo do limite, esse campo mais esse campo tem que exatamente se anular, né? Agora eu vou desenhar um pouco de lado aqui essa superfície para a gente entender melhor. Vamos desenhar aqui para a gente entender melhor. Vou fazer um desenho mais simples. Mas vamos imaginar que fosse um desenho aleatório. Nesse formato assim, ó. Fazer 3 desenhos parecidos. Você já vai entender o que eu estou fazendo. Tá? Seria o seguinte. Essa superfície aqui, ó, é a superfície completa. Ela é igual à soma de uma superfície que tem um buraco, ó. Superfície que tem um buraco, mais a tampa do buraco. Tá aqui, ó. Então essa aqui acaba, aqui tem um buraco, assim, né? Quer dizer, se no buraco, pro lado de dentro, apresenta um campo nessa direção, com um valor que seja campo E igual a densidade de carga dividido por 2ε0, e o resultado final tem que ser um campo zero aqui dentro, a única coisa que pode acontecer é que toda essa distribuição aqui gera um pouquinho abaixo da superfície um campo de igual valor, só que sentido contrário. Então o campo aqui é sigma sobre 2ε0. Quando a gente põe a tampa, ou seja, quando a gente soma esse mais esse, põe a tampa aqui, ó, ela vem para cá, o campo aqui do lado de dentro dá zero, verdade, porque a gente tem esse mais esse. Só que nessa regiãozinha aqui, se você passar de um pouquinho para dentro para um pouquinho para fora, o valor da função é contínuo, então vai aparecer do lado de fora esse mesmo valor de campo, causado por esse cara aqui. E isso se soma, vou desenhar aqui ó, em verde aqui para a gente representar, ó. Isso se soma com o campo desse cara aqui, só que para o lado de fora, porque para o lado de fora, esse disquinho aqui, ele apresenta um campo para fora também. O nosso desenho anterior, ele mostrava justamente isso. Então aqui eu vou somar mais uma vez o campo do disquinho. E a gente vai ter na superfície um valor que é o dobro. Então na superfície a gente vai ter um campo que é sigma sobre ε0. Tá vendo? Olha que interessante o nosso resultado, né? Se você tiver uma superfície com uma certa densidade de carga, bem próximo da superfície, o campo elétrico é diretamente proporcional à densidade de carga. Na verdade, o campo elétrico bem próximo da superfície é a densidade de carga superficial dividido por ε0. Olha só o resultado que a gente obteve aqui. Tá? Isso vai acontecer em várias situações. Outra coisa que nós vamos estudar é qual é a profundidade desse campo. Isso nós vamos descobrir que varia com a frequência. Mas todo excesso de carga nos metais condutores, eles vão aparecer na superfície quando você jogar carga a mais, ou se estiver submetido a um campo elétrico externo, o que vai acontecer é que as cargas se movem até a superfície. E aí a densidade de carga superficial vai ser sigma sobre ε0. Olha só. Na tampinha aqui, olha, vou colocar a tampinha para fora aqui. A gente tinha um campo superficial que era a metade disso. Né? O campo superficial aqui é sigma sobre 2ε0. Por que aqui na superfície do condutor o campo é o dobro disso? Você percebeu por que é o dobro disso? Tem um motivo isso aí. Pelo seguinte, se você olhar isso aqui não tem espessura, isso aqui é uma superfície, uma camada superficial. Se isso aqui fosse uma camada superficial metálica, olhando no microscópio, o que você veria seria uma coisa assim, ó. Vamos pensar numa superfície que você olhasse no microscópio aqui, ó, de lado.
que é que você veria? Você veria uma distribuição de carga superficial, essa densidade sigma aqui, que seria a densidade de carga de uma superfície, ela se distribuiria igualmente nas duas superfícies. Então, continua sendo verdade que nessa região aqui, o campo seria sigma sobre 2 ε0, como se a densidade aqui fosse sigma sobre 2. Mas é verdade, porque se você pegar no limite, quando você espreme essa superfície e as duas densidades de carga se juntam, a do lado de cá é sigma sobre 2 e a do lado de cá é sigma sobre 2 também. Então as situações são equivalentes. As situações são equivalentes. Na verdade, essa é a situação real para um condutor. E essa situação aqui, que a gente está colocando sigma sobre 2 ε0, se a superfície for condutora, na verdade, você vai ter duas densidades de carga em duas paredes. É que aqui nós estamos simplificando o nosso desenho como se fosse uma só. Tá? Então, porque dentro aqui, olha, dentro desse espaço que a gente está vendo aqui, o campo é zero. Aqui, ó, nessa regiãozinha. Porque essa superfície apresenta campo para os dois lados. Essa superfície aqui, ó, apresenta campo para cá e para cá. Essa também. Só que essa aqui do lado de dentro apresenta campo no sentido contrário. Então o campo dentro fica zero. Tá bom? Hoje a gente termina a primeira parte do nosso curso em que a gente começou vendo a lei de Coulomb, que diz que a força entre duas cargas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Em seguida, a gente encarou um conceito fundamental, que é o conceito de campo elétrico. Primeiro olhando como uma relação matemática, força igual carga vezes campo. Mas depois a gente explorou o significado físico do campo elétrico. A ideia de Einstein, por exemplo, sobre campo elétrico é como uma entidade intermediária. Uma carga elétrica produz um campo ao seu redor, alterando o espaço, e esse campo, por sua vez, produz uma força numa segunda carga elétrica. Então, o campo elétrico é muito mais que uma relação matemática, mas ele se torna uma propriedade do espaço. A gente foi além e começamos então a estudar sistemas com muitas cargas. Inicialmente a gente viu um sistema com muitas cargas pontuais e o princípio da superposição, que diz que o campo elétrico causado por uma distribuição de cargas é a soma dos campos elétricos causados por cada carga individual. A gente foi então ver como que é a ideia de uma distribuição contínua de cargas e que campo ela produz. E o que nós vimos foi que ao invés de uma soma a gente usa uma integral, e que em vez de cargas a gente usa uma densidade de cargas que multiplica um elemento de volume ou de superfície ou um elemento de comprimento. Sempre nós percebemos que as nossas integrais elas têm essa mesma forma. Uma razão R menos R' ou R menos Ri dividido por essa mesma grandeza, o seu módulo elevado ao cubo, e um fator que depende da carga. Sempre assim. Bom, em seguida nós passamos a estudar um mapa que descreve o campo elétrico através de linhas de campo, que são linhas tangentes à direção do vetor campo elétrico em cada ponto do espaço. São linhas muito ilustrativas que ajudam a gente a perceber o campo na sua geometria e nas diferentes distribuições de carga. Também a gente chamou a atenção para dizer que as linhas de campo não estabelecem a trajetória das partículas. As partículas carregadas submetidas a um campo elétrico, elas têm uma equação de movimento, e o que o campo elétrico faz é oferecer uma aceleração para essas cargas. A gente passou então a aplicar aquilo que a gente tinha visto e usamos vários sistemas de coordenadas, os mais importantes, né? O sistema de coordenadas cilíndricas e o sistema de coordenadas esféricas, e vimos a importância da regra da mão direita como uma convenção. A regra da mão direita
é uma convenção, é uma escolha, mas ela não afeta o resultado físico, ou seja, os fenômenos. Os fenômenos físicos não dependem da escolha de uma regra de mão direita ou esquerda. O que essa convenção faz é estabelecer um padrão para que as nossas integrais, principalmente o teorema de Stokes que nós vamos usar, e outras propriedades, elas tenham um padrão na forma da gente escrever as equações, mas elas não alteram a realidade física. Estudamos o caso, por exemplo, de uma linha finita de cargas. Primeiro a gente estudou uma linha de um certo comprimento L, depois a gente olhou a linha de muito perto e depois a linha de muito longe. E fizemos a mesma coisa também com um disco dielétrico com densidade de carga uniforme. O disco em particular, a gente fez ele tender ao infinito, e aí o que a gente obteve foi o campo causado por um plano com densidade constante de cargas, mas um plano infinito. Depois a gente estudou distribuições esfericamente simétricas de carga, partindo de uma casca esférica. E a gente descobriu que uma distribuição esfericamente simétrica de cargas, quando a gente calcula o campo fora da distribuição, da região onde tem carga, o campo elétrico é o mesmo campo que seria provocado por uma carga elétrica bem no centro da distribuição, cujo valor seria exatamente a carga total da nossa distribuição. E a última coisa que a gente viu, que foi hoje nesse vídeo, foi o campo elétrico causado por uma superfície condutora, e observamos qual seria o campo elétrico muito próximo da superfície condutora e chegamos à conclusão que esse campo é igual à densidade de cargas da superfície dividido pelo epsilon zero. Bom, isso foi o que a gente viu até agora e é a primeira parte do nosso curso, mas eu queria falar para vocês algo que é muito importante. Eu queria falar para vocês que eu estou me dedicando bastante a esse curso. É a primeira vez que eu dou um curso via internet, que eu preparo vídeos com as minhas aulas, e espero que vocês estejam gostando. Eu estou fazendo inclusive vários experimentos, né? Esse aqui é um experimento que eu estou fazendo hoje, mas é também para dizer que, como a gente está acabando agora o primeiro módulo do curso, nós vamos entrar no módulo 2, que é sobre a lei de Gauss. Dizer para vocês, pedir para vocês assistirem às aulas. Eu tenho reparado pelo Google Analytics que tem bastante gente que não está assistindo às aulas ou que assiste só um pedacinho da aula. Está dando bastante trabalho, mas eu espero que o material esteja ficando bom. E se não estiver ficando bom, também eu espero que vocês falem comigo. Não é que vocês falem comigo. Esse ano, gente, dificilmente a gente volta até a aula normal. E se a gente não aprender, se a gente não se reinventar, o que vai acontecer é que nós vamos perder o ano. Ou alguém imagina que no segundo semestre, e isso quem disse foi a reitora da UFRJ, que eu vi ela falando hoje, ela fez exatamente essa pergunta, né? Se alguém imagina que no segundo semestre, ainda sem vacina, nós vamos colocar 60 alunos dentro de uma classe. Eu acho que não. Né? Então a gente tem que fazer um esforço realmente, né, para a gente aprender, né, com esse novo momento e seguir com o nosso curso na Unicamp. A gente tem que se adaptar, é importante, porque a opção que nós temos é perder o ano. Nós não vamos perder o ano. Nós não vamos perder o ano. Então vamos trabalhar junto. Vocês me ajudam a dar aulas melhores e eu faço o melhor possível para que vocês aprendam eletromagnetismo. Assim, desenvolvam esse conhecimento. Vai ser muito importante profissionalmente para vocês. Vocês não imaginam quantas possibilidades vocês têm de sacar as coisas do eletromag. Eletrônica principalmente, mas também em várias áreas. Antenas.
todas as questões que envolvem compatibilidade eletromagnética e tudo que tem alta frequência, gente, gigahertz, e na vida profissional de vocês vão ver coisas em terahertz. Olha, vocês têm que saber eletromag. Então eu quero muito dar um bom curso, gostaria que vocês aprendessem bastante e que a gente possa construir esse momento juntos. Eu não lembrar disso por muito tempo. Essa pandemia tem sido um momento importante e espero que as modificações que aconteçam a partir desse momento com a humanidade sejam para melhor, para a valorização da saúde pública e para valores como solidariedade, compaixão e a dedicação ao planeta e ao próximo. Tá bom, gente? Então, olha, estudem bastante, assistam os vídeos que eu tô postando, façam os exercícios e compareçam, né, nos nossos encontros semanais, tá bom? Vamos agora para o módulo 2. Até já.